Olá! Nesse vídeo você vai conhecer mais um dos grandes roteiristas da Turma da Mônica. Já aproveita, se inscreve no canal, deixa seu gostei aí embaixo e vamos conhecer o George Lucas brasileiro. Flávio Teixeira de Jesus nasceu na cidade de São Paulo em 18 de fevereiro de 1968. Como toda criança no Brasil, ele cresceu lendo Turma da Mônica. Apesar de também ler quadrinhos de super-heróis, o que ele mais curtia eram os gibis da turminha. Ele gostava muito de desenhar e, como o próprio roteirista diz, toda criança desenha. Alguns crescem e deixam de desenhar, já outros continuam, o que foi o caso dele. Flávio também era leitor da Folhinha de São Paulo, que era um suplemento do jornal Folha de São Paulo voltado para as crianças e criado pelo Maurício de Souza junto com a Lenita Figueiredo lá no início dos anos 60. Na Folhinha nasceram diversos personagens da Turma da Mônica, já que o Maurício publicava suas tiras por lá. Nesse suplemento tinha uma seção chamada Futuro Artista, onde as crianças enviavam seus desenhos para serem publicados no jornal. Aos 7 anos de idade, Flávio enviou o seu. Era um desenho com 4 quadrinhos de um personagem seu, chamado Pirata Azarado. E não é que um dia ele realmente seria um futuro artista da MSP? Quando cresceu, ele decidiu que queria ser desenhista, pois sempre usou sua criatividade criando histórias, personagens, jogos, mas ele não sabia que existia uma profissão de roteirista que trabalhava mais com essa parte da criação. Com isso, ele começou a trabalhar com desenhos de estampas para camisetas. Depois foi para a Start, desenhos animados, fazendo cleanup e storyboard. Aliás, a empresa existe até hoje e atualmente se chama Start Anima. Naquela época, com o lançamento do plano Collor, a empresa mandou muita gente embora, e o Flávio foi uma dessas pessoas. Então, um amigo dele, chamado Marcos Félix, sugeriu que ele procurasse o Maurício para tentar fazer desenhos animados da Turma da Mônica, só que não era bem o que estavam precisando. Eu vim tentar desenho animado na Maurício. Só que aí também, na época, eles não estavam precisando tanto, mas eu mostrei meu portfólio para um amigo que trabalhava no desenho animado, o Canton, e aí ele falou para mim, não, por que você não tenta fazer roteiro, né? Eu tô vendo que você é muito criativo. Eu falei, legal, vou tentar. E aí eu fiz umas histórias, o Maurício gostou. Foi assim que no dia 26 de novembro de 1990, Flávio Teixeira era o novo roteirista contratado da MSP. Apesar de ter entrado como roteirista, sua primeira publicação foi a capa da edição 52 da Mônica, da editora Globo. Muito criativa, aliás. A capa tem um significado especial, já que o Cebolinha tira o cabelo como se fosse um chapéu em reverência à Mônica. É um simbolismo de respeito do roteirista que estava começando a profissão nos estúdios do Maurício. Só alguns meses depois que ele teve seu primeiro roteiro publicado, a história se chamava Um Fim a Tudo, e já trazia um humor bem característico do Flávio. Ele conta a história de Eustáquio, que segundo o narrador, levava uma vida sofrível, completamente vazia, terrível mesmo, era um zero à esquerda. Típico estilo do Flávio de fazer humor, fazendo até o personagem quebrar a quarta parede. Nem preciso dizer que a história começa pesada, né? O personagem está a ponto de se jogar dali com uma pedra, até que a Dona Morte aparece e ele fica feliz que ela chegou a tempo de dar um empurrãozinho. A Dona Morte pergunta o nome do personagem e ele responde, Eustáquio Azarias. Outra coisa muito criativa nos roteiros do Flávio, usar o nome do personagem para fazer trocadilhos, nesse caso, trocadilho com azarado. A Dona Morte olha no seu listão 91, que é a lista de pessoas que ela ia levar naquele ano, e diz que o Eustáquio não está na lista. Aliás, vale dar uma olhada nessa lista. O meu nome está em primeiro lugar, e o Flávio colocou o nome dele também, que isso, hein? O Flávio me disse que os nomes não são coisa dele não, e sim coisas que o letrista ou desenhista aprontavam. A partir daqui, a história fica mais engraçada, já que o Eustáquio acha que ele tem o direito de partir essa vida, mas a Dona Morte diz que é ela quem decide sobre isso. Ela implora que o personagem não faça isso, pois tem que obedecer ordens do chefe, pois é pessoal, a Dona Morte é uma simples funcionária. Por fim, ela diz que o Eustáquio vai viver até 2030, e ele fica feliz que tem tempo de consertar sua vida e desiste daquela besteira. Já o final é lindo, Deus agradece a Dona Morte pelo seu belo trabalho, dizendo que ela merece um prêmio e a Morte responde que não precisa exagerar, com uma auréola de anjinho na sua cabeça. A história é fantástica, pois tem drama, humor, quebra de quarta parede, easter egg ao próprio roteirista e um final emocionante, e isso era só o primeiro roteiro do Flávio, que já mostrava um enorme potencial, em especial usando a personagem Dona Morte, que em diversas entrevistas ele diz que é a personagem que mais gosta de fazer roteiros. Apesar da sua primeira história ter sido publicada em junho de 1991, seu nome não apareceu no expediente do gibi, o que era comum na época, demoravam para atualizar. Ele só foi acreditado nos gibis da turma a partir de junho do ano seguinte. Nesse mesmo ano, Flávio mostrou que tinha outro potencial como roteirista, o de parodiar filmes usando a Turma da Mônica. Sua primeira paródia foi do filme De Volta para o Futuro, aqui chamada como De Volta para a Historinha, onde ele trouxe uma história referenciando a Turma da Mônica dos anos 60, mas o roteiro é bem diferente do filme. Aqui, o Cebolinha não é como o McFly e o Franjinha não é como o Dr. Brown, quase não temos referência ao filme, com exceção do carro que faz viajar no tempo. Como era sua primeira paródia, ela começou de forma tímida,
mas logo começamos a notar alguns seus estilos com piadinhas dinâmicas a todo momento, dando mais ritmo para a história. Isso começou em Jurassic Park e O Exterminador de Coelhinhos Sem Futuro, ambas inspiradas em dois clássicos do cinema. Aliás, vale destacar a capa do Jurassic Park. É lindíssima, combinando com o estilo do pôster original do filme. A capa foi feita pelo Júlio César Maurício, o Julinho, um dos melhores roteiristas da casa, ainda vou falar dele mais à frente. Já a história é muito criativa. O Flávio fez a troca dos personagens e locais do filme, adaptando para a Turma da Mônica. Começando pela Ilha Nublar, que aqui se chama Ilha Solar. Logo no começo já temos o próprio Flávio aparecendo e o pesquisador é o Maurício de Souza. A trama se desenvolve com o Maurício levando a turma para conhecer a ilha, e por lá eles conhecem o laboratório onde são recriados os dinossauros. Legal é a forma que o Flávio adaptou isso. O Maurício pega uma arte original fossilizada, retira uma amostra da tinta do desenho, o arte finalista biólogo descobre seu código genético e por fim eles têm o DNA, que é o desenho natural ampliado. Assim o dinossauro sai da máquina. E assim a história vai longe, tendo várias cenas clássicas do filme adaptadas para a turminha, e até a participação do Capitão Feio. Enquanto na outra história, o Cebolinha viaja no tempo para impedir que a Mônica ganhe o seu coelhinho. Legal que aqui ele encontra com Arnold Schwarzenegger, que está procurando a Sarah Connor, como no filme original, ou melhor, aqui ela se chama Sarah Gomes. Essa ideia de adaptar filmes com a Turma da Mônica deu tão certo que, em fevereiro de 1996, foi lançado o Gibizão da Turma da Mônica, com histórias adaptadas de filmes. Alguns eram inéditos, como Bate-Menino Eternamente, outros eram republicações, como Jurassic Park. Legal é que na capa já dizia se era republicação ou não. Muitas dessas capas foram feitas pelo Julinho, que falei anteriormente, além de fazer layouts bem ousados nos quadrinhos, como Incomodante Gancho e Coelhada nas Estrelas. Falando em Coelhada nas Estrelas, em dezembro de 1987, em homenagem aos 20 anos de Star Wars, é lançado esse gibizão inédito com essa belíssima capa desenhada pelo Julinho e, claro, referenciando o pôster original do filme. Aqui, Flávio usou e abusou das referências, fazendo com que essa história se tornasse um dos maiores clássicos da Turma da Mônica. Isso não foi à toa, afinal, ele é um dos maiores fãs de Star Wars da MSP, então vocês devem imaginar o carinho que ele teve para criar essa história. 10 anos depois, ela foi relançada em homenagem aos 30 anos do filme, já fazendo parte da série Clássicos do Cinema, que deu direito até a continuação com O Feio Contra-Ataca e O Retorno de Gedito. Falando nessa série, em abril de 2007 foi lançada uma coleção chamada Clássicos do Cinema, onde a cada bimestre saiu uma revista com a turma adaptando algum filme. A maioria, se não todas, foram escritas pelo Flávio. De início, eram só republicações das histórias já publicadas nos gibis, mas logo ganhou histórias inéditas. O Flávio me contou que a ideia da série de histórias baseadas em filmes veio do Maurício para atrair os leitores que conheciam os filmes e queriam ver de forma parodiada e instigar quem não conhecia a assistir. E isso surtiu efeito em mim. Muitos filmes clássicos que eu assisti foram por causa dessa série. Aliás, vale destacar a pesquisa que o roteirista faz quando faz esse tipo de roteiro. Ele diz que assiste o filme, depois assiste de novo, faz anotações, então senta, começa a ver como aquilo se encaixa no universo da Turma da Mônica, com os cuidados que precisa ter, e aí solta a imaginação, sempre procurando referências nerds. Depois disso tudo, ele passa limpo e nesse processo ainda surgem ideias novas. Quando é aprovado pelo Maurício ou pela filha dele, a Marina, o Flávio diz que ainda acompanha o trabalho dos desenhistas e do resto da galera. Isso explica por que sai com os quadrinhos tão diferentes e dinâmicos, deixando a história mais viva e gostosa de ler. Falando em nerdices, o Flávio é um dos maiores nerds da MSP, por isso que toda a história dele que você lê vai ter uma referência à cultura pop. Tanto é que em edições especiais ele costuma mostrar onde estão cada referência para quem não conseguiu achar todas. Aliás, vale corrigir um erro que eu cometi no vídeo dos Beatles, dizendo que as histórias The Beatles e Paul is Dead foram escritas pelo Paulo Beck. Na verdade, elas foram escritas pelo Flávio e ele mesmo me corrigiu no vídeo. Depois que passei a fazer o roteiro desse vídeo, eu percebi que o estilo das histórias são bem dele mesmo, lotadas de referências. Bom, nem preciso dizer que assim como o Paulo, ele também é um fã dos Beatles. Por conta dessa criatividade nos roteiros, com diversas referências inclusive aos próprios personagens do Maurício, o Flávio é responsável por boa parte dos roteiros das edições comemorativas da Turma da Mônica, como no gibis em homenagem aos 60 anos da Mônica, em que ele fez o roteiro de todos os gibis, interligando as histórias, fazendo os personagens viajarem por universos paralelos e se encontrando com diversas versões da Mônica nesses universos. Mas nem só de Turma Clássica vivem os roteiros do Flávio. Ele foi responsável pelo roteiro das primeiras edições da Turma da Mônica Jovem, olha que responsabilidade! As 4 primeiras edições da Turma Jovem traziam os personagens indo para dimensões mágicas, nem preciso dizer que estavam recheadas de referências, cheias de gags e piadinhas com o novo universo da turma sem perder a essência dos personagens. Não foi à toa que foi um sucesso de vendas. Mas sem dúvidas, o maior desafio do Flávio nos roteiros da Turma Jovem foi a edição 50, em que trazia o casamento da Mônica e do Cebola. Isso porque, como era de se esperar, o gibi foi um dos mais vendidos da história, então o roteiro não poderia ser ruim, e claro que ele soube trazer algo à altura nessa edição. Aqui, ele trouxe um artifício muito interessante
interessante pro roteiro, afinal, eles eram jovens e não iam casar. Então na história, a Mônica e o Cebola têm uma DR e entram dois cupidos de preto, já pegaram referência, né? Para mostrar o futuro dos dois através do Notebook of Love. O nome é um trocadilho com uma música dos anos 50 chamada Book of Love, que foi trilha do filme American Graffiti. Adivinha quem dirigiu esse filme? George Lucas, claro. Outro papel importante que o Flávio teve aconteceu lá no início da sua carreira na MSP, com o projeto do primeiro parque da Mônica. Ele e o Robson Lacerda, outro roteirista da casa, estavam lá, junto com Maurício de Souza e sua esposa Alice, para desenvolver diversas áreas temáticas do parque. Ele também já virou personagem oficial da Turma da Mônica na história Gatinhas, onde o Robson fez uma homenagem ao Flávio, fazendo com que ele fosse um primo do Rolo. A história é bem engraçada, pois o Flávio conhece uma gatinha, o Rolo acha que é aquela garota loira e fica surpreso, já que o Flávio é tímido, mas no fim descobre que ele tinha encontrado a gata da mulher que havia se perdido. O Rolo tenta ensinar o Flávio a ser menos tímido com as mulheres, mas foi com essa timidez que ele ganhou o coração da loira, fazendo o Rolo queimar a língua. Claro que o Flávio já foi homenageado fazendo pontas em diversas histórias, inclusive numa escrita por João Xavier, chamada Pequemônica, onde os personagens da turma viram Pequemons, pegaram a referência, né? Um desses Pequemons é o próprio Flávio, ele se chama Flavistar, e é um Pequemon do tipo roteirista, simplesmente genial. Também é comum entre os roteiristas homenagear os seus colegas, inclusive nessa chamada É Rúfius, escrita por ele mesmo, aparecem outros roteiristas da casa além dele, como Robson, Paulo Beck e o Emerson Abreu. Aqui a Dona Morte chama o Flávio perguntando se ele já fez a sua história. Isso porque, como eu falei anteriormente, ela é a personagem que ele mais gosta de fazer roteiros, não é à toa que diversas histórias clássicas da personagem foram roteirizadas pelo Flávio, como a história em que ela se encontra com o Papa. Por isso que muitas vezes, mesmo não tendo a personagem no roteiro, ela faz uma ponta, nem que seja para fazer uma piadinha. Então se você quer saber se aquele roteiro foi feito pelo Flávio, um ponto que pode olhar é esse, além de vários outros que vou citar agora. Assim como no vídeo do Paulo Beck, peguei esses tópicos no blog Museu do Limoeiro. Aqui, a autora Micaela trouxe vários elementos dos roteiros do Flávio. Em resumo, é o uso de trocadilhos, aparição da Dona Morte, piadas rápidas e contínuas, Dona Morte, elementos nerds, Dona Morte, acho que deu pra entender, né? Também tem o hashtag alguma coisa, muito utilizado na turma jovem, quando o personagem está indignado ou quer enfatizar algo e diz hashtag fala muito, hashtag pronto falei, por aí vai. Essas piscadinhas, gotinhas de lado, mãos pra trás da cabeça, olhos regalados ou tontos, sinalzinho de nervoso do lado da cabeça, choro excessivo, coraçãozinho flutuante, mãozinha com 2 dedos pro alto, pode apostar que tem dedo dele ali. Também tem o famoso para algo muito fofo ou uou para alguma surpresa. Já a maior parte dos seus solteiros de casal da turma jovem envolvem a Mônica e o Cebolinha, já que são um casal clássico da turma, e de clássicos o Flávio entende. Falando de turma jovem, algumas expressões de jovens são bastante usadas por ele, e como faz desde o início da sua carreira, ele adora quebrar a quarta parede, fazendo o personagem perceber que está em um gibi. Sobre referências nerds, acho que nem preciso falar, né? Simplesmente é o puro suco das histórias dele. Outra coisa criativa são algumas siglas que ele cria, como citei anteriormente aqui do DNA do Jurassic Park, que era Desenho Natural Ampliado. Tem o GPS, que é o guia do personagem sumido, CSI, Celestial Sistema Investigativo, e por aí vai. Além de mandar muita piadinha nos roteiros, ele adora os trocadilhos, juntando palavras, além de fazer um jogo de palavras quando o personagem fala uma coisa que lembra outra. Outro ponto forte dos roteiros dele é que o Flávio cria uma trama super detalhada e criativa. O legal é que ele vai quebrando isso com várias piadinhas no meio. E geralmente ele coloca uma sequência de 3 quadrinhos roteiros que permitem mais liberdade para mexer nos quadros, além de dar um respiro para piadas às vezes com gags visuais. Por fim, às vezes ele gosta de brincar com um final estilo Scooby-Doo, trazendo grandes revelações com retirada de máscaras e mostrando que aquele personagem na verdade era outro. Nos seus mais de 30 anos de MSP, o Flávio fez de tudo um pouco na casa. Fora os quadrinhos, ele já escreveu diversas histórias especiais da turma, fez diversas tiras, capas de revistas, livros, peças de teatro para o antigo Parque da Mônica, além da nova versão do Romeu e Julieta que voltou aos palcos, repaginada para comemorar os 50 anos da Mônica em 2013. Já trabalhou com storyboards para animação, ajudou na concepção criativa de exposições da Mônica, do Maurício e da Bienal, dentre diversos projetos. Como curiosidade, algumas vozes e sons da tuba do Penadinho no antigo Parque da Mônica, no Shopping Eldorado, eram dele. Fora da MSP, o Flávio é o verdadeiro artista. Tanto é que quando foi lançada a coleção Ouro da Casa, onde os artistas da MSP homenageavam o Maurício, o Flávio fez uma história inteira com massa de modelar. Atualmente, ele continua firme nos roteiros da turma clássica. Hoje, a coleção clássica do cinema mudou para grandes paródias da Turma da Mônica, deixando de parodiar apenas filmes. Tanto é que o lançamento mais recente roteirizado por ele foi Um Peixe,
uma edição especial da Turma da Mônica junto com o Chico Bento, inspirado em One Piece. Não poderia ser ninguém melhor do que ele para fazer trocadilhos com esse anime de tanto sucesso. Só na capa já vemos que ele encaixou direitinho cada personagem do anime com o personagem da Turma da Mônica. O Flávio foi outro roteirista que tive o privilégio de conhecer ao vivo na MSP. Nessa foto estou com ele, o Paulo Beck e o Robson Lacerda, o outro roteirista que citei nesse vídeo. Aliás, nesse dia peguei uma carona com o Flávio e tive um papo muito bacana com ele. Ele me contou como era seu processo criativo, como adorava fazer as paródias com a Turma da Mônica e toda a sua história ao longo dos 30 anos de MSP, que eu resumi neste vídeo. Sem dúvidas, foi um dia que ficou marcado pra mim e que me mostrou o carinho que ele tem pelos personagens do Maurício. Não é à toa que outros artistas o consideram padrinho deles. Mas agora eu quero saber de vocês, o que vocês acham dos roteiros do Flávio? Qual a sua história preferida dele? Sabiam disso tudo sobre ele? Comentem aí embaixo! E é isso, pessoal, espero que tenham gostado desse vídeo, deixe seu gostei aí embaixo pelo trabalhão que deu pra fazer isso tudo. Contei com o apoio do Flávio para a revisão desse vídeo, muito obrigado, Flávio, pelo seu apoio. E no mais, vocês já sabem, se inscreve no canal, ative o sininho e fique por dentro de tudo sobre a Turma da Mônica.